Olá, caríssimos e caríssimas. As mensagens a respeito das últimas coisas nos concedem a esperança necessária para conhecermos a volta do Senhor até que Ele volte. O estudo das últimas coisas não nos deve preocupar nem mesmo nos entristecer, pois esse nunca foi o objetivo do Senhor. Estudar escatologia serve de alerta para nos tornar vigilantes acerca da iminência dos fatos finais da história. Não devemos nos esquecer que, quando estudamos a respeito de escatologia bíblica, precisamos ser humildes e saber que somente com a revelação do Senhor conheceremos o real sentido de todas essas revelações. Bom, são com essas palavras que nós abrimos o quarto trimestre da Escola Bíblica Dominical, que a lição traz: Jesus Cristo voltará. Comentarista é o pastor Reinaldo Odilo, da AD de Natal. E esta primeira lição, a doutrina das últimas coisas. Eu sou o professor Daniel Ramos e já quero te convidar a se inscrever em nosso canal para este provocante e, por que não dizer, relevante trimestre, onde trabalharemos as últimas coisas. Bom, vamos logo para o primeiro momento? Vamos saber o que está acontecendo aqui nos textos, qual é a orientação pedagógica, qual que é o texto áureo, que já começa com 2 Pedro, capítulo 3, verso 10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos, ardendo, se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Esta lição primeira quer estudar a respeito do fim de todas as coisas, à luz da Bíblia. Traz consolo e esperança para o crente e glorifica aquele que tem o controle da história, Jesus Cristo. Essa lição vai apresentar a doutrina das últimas coisas dentro da perspectiva bíblica. Essa lição quer mostrar que devemos estudar a doutrina das últimas coisas e compreender que devemos viver segundo a esperança cristã. Podemos dizer o Maranata? Maranata, o Senhor Jesus vem. O texto base para toda essa primeira lição número 1, a doutrina das últimas coisas, está em 2 Pedro, capítulo 3, verso 1 ao 12. Eu recomendo, para o vídeo não ficar muito grande, que você leia na sua revista ou na sua Bíblia antes de prosseguir com o estudo aqui no vídeo, que é apenas um subsídio, né? Então você faça a leitura para o vídeo não ficar muito grande. Bom, vamos ao primeiro tópico? Abre aí a sua lição, pega a sua caneta de marca-texto, porque vamos lá. A doutrina das últimas coisas e a Bíblia. O que é escatologia? Talvez você já tenha ouvido muitas vezes essa palavra e ainda não conheceu o seu real significado. Segundo o dicionário Escatologia Bíblica da CPAD, o vocábulo escatologia é derivado do grego eschatos, ou eschatos, últimas coisas, mas a palavra logia, discurso racional. Então, podemos definir como escatologia o estudo sistemático e lógico das doutrinas concernentes às últimas coisas. Nas Escrituras Sagradas, encontramos um conjunto de princípios que formam a base do nosso sistema religioso. Esse conjunto de princípios é denominado como doutrina. Como servo de Deus, primamos pela fidelidade das Sagradas Escrituras e rejeitamos os modismos contrários à palavra de Deus. Bom, na teologia, para quem nunca viu isso, eu posso colocar aqui em cima um link para a introdução à teologia. Ela se divide em pelo menos 5 partes: teologia bíblica, teologia sistemática, teologia histórica, teologia moral e teologia pastoral. A escatologia encontra-se na segunda parte, que é a teologia sistemática. É onde também estuda cristologia, onde estuda pneumatologia, soteriologia, martiologia, angelologia, trindade, essas coisas. Só a nível de informação, né? O Espírito Santo nos ajuda no estudo da escatologia. É quase que clichê colocar isso aqui, mas eu entendo que é relevante também. Algumas pessoas erroneamente acreditam que a doutrina das últimas coisas
é difícil de ensinar e compreender. Bom, eu me classificaria então como uma dessas pessoas, né? Que erroneamente acredita que a doutrina das últimas coisas é difícil de ensinar e é difícil aprender. Sim, senhor. Eu também sou uma dessas pessoas que pensam erroneamente. Agora vamos ver qual é o fundamento que ele diz para dizer que nós estamos errados. Porque de toda a teologia, para mim, a coisa mais complexa que existe é a matéria de escatologia. Contudo, nós podemos contar com a ajuda do Espírito Santo que nos instrui a respeito das Sagradas Escrituras. Aqueles que leem a palavra de Deus e procuram aprender a respeito do fim de todas as coisas encontram sabedoria, conhecimento e não são enganados pelos falsos mestres. Ele colocou alguma coisa aqui subjetiva, né? Eu estava esperando uma coisa mais metódica. Quanto que é o método? Como é que funciona? O que é de fato verdade e o que não é? Esse negócio de insistir para o aluno procurar o Espírito Santo, daqui a pouco a gente não precisa nem mais ter seminário teológico. Porque se é o Espírito que está ensinando tudo assim dessa forma, a gente pode até dispensar a escola bíblica dominical, né? Mas vamos lá. Nossa fé a respeito do fim não pode estar firmada em meros palpites. Não precisa estar, mas precisa estar solidificada sobre a palavra de Deus, evidentemente. Deus fala a respeito do futuro. O Senhor chamou Abraão e prometeu que o seu futuro seria magnífico e que a sua família seria tão numerosa quanto as estrelas do céu. Com Moisés, ele sempre apontou um caminho para a terra prometida. Com Davi, a promessa acerca do futuro dizia a respeito de um descendente que reinaria para sempre. E assim Deus sempre levantou profetas para falar a respeito do futuro com o seu povo. Interessante essa colocação aqui. O Senhor Jesus igualmente tratou de vários temas que estavam relacionados ao tempo, ou seja, ao futuro. No último grande sermão de Jesus, registrado em Mateus 24, ele falou a respeito das últimas coisas, mencionando fatos que aconteceriam nas décadas seguintes e até ao final dos tempos. Vamos para o tópico segundo. Eu esperava um pouquinho mais essa primeira lição, mas vamos ver. Por que devemos estudar a doutrina das últimas coisas? Para termos uma vida santa, é a primeira afirmação. O Senhor espera que, conhecendo mais sobre o fim de todas as coisas, vivamos de maneira santa e piedosa neste mundo conforme está escrito. Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, né? Segundo Pedro, capítulo 3, verso 11. Conhecendo mais acerca do futuro, o crente anela estar mais perto de Cristo, dia a dia do Salvador. Infelizmente, alguns crentes estudam escatologia no afã de serem reconhecidos como especialistas em profecias bíblicas. Outros são movidos somente pela curiosidade, mas também existem aqueles que creem que a verdade acerca do futuro vai impactar e transformar as suas vidas. Precisava de algo mais em cima do contexto, em cima do assunto, né? Ele está dando muita volta a respeito da temática e não necessariamente nos ensina a respeito das últimas coisas, né? Segunda afirmativa, que a pergunta desse segundo tópico quer explicar, né? Por que nós devemos estudar a doutrina das últimas coisas, é para estarmos sempre em alerta. Deus em nenhum momento da história teve o desejo de alarmar os homens, isto é, deixá-los sobressaltados, alvoroçados acerca das coisas do futuro. O Senhor anelava em sua grande misericórdia nos alertar, isto é, nos tornar mais vigilantes, precavidos a respeito do dia do Senhor que virá sobre o mundo rebelde. Um exemplo disso está na mensagem que o Senhor determinou que Jonas pregasse em Nínive, Jonas 3:2. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Jonas 3:4. Era um alerta que densas trevas sobreviriam sobre os que viviam em rebeldia contra o Senhor. Porém, o povo de Nínive, ou seja, os ninivitas,
se arrependeu e a cidade não foi destruída naquele tempo. Terceira informação, por que nós estudamos a matéria das últimas coisas? Para termos esperanças e sabermos combater as heresias. No sermão profético de Mateus 24, bem como na revelação do livro de João, no Apocalipse, o Senhor não tinha o propósito de amedrontar as pessoas. Ele já disse isso e está dizendo novamente. Ele já disse pelo menos umas 3 vezes só nesse pedacinho da lição. Seu objetivo era trazer uma esperança indestrutível ao coração daqueles que são fiéis a respeito do futuro glorioso com Deus na eternidade. Ele também desejava advertir de forma veemente sobre o fim daqueles que vivem uma vida dissoluta. Atualmente, há muitos pensamentos danosos em relação à escatologia, como, por exemplo, aí ele vai elencar os pensamentos danosos. Ele colocou 2 tipos de pensamentos danosos. Não 2, não 3. Os pós-tribulacionistas, que afirmam que o arrebatamento ocorrerá após o fim da grande tribulação. Segundo, o universalismo, que acredita que todos serão salvos, né? E 3, o aniquilacionismo, que acredita que todas as almas dos condenados no inferno serão aniquiladas. As heresias precisam ser combatidas com sólidos argumentos bíblicos e, para tal, precisamos conhecer as Sagradas Escrituras. É só um momento, né? Porque aqui a única coisa desses 3 pontos que é de fato heresia é o chamado aniquilacionismo, né? Isso aí é rebatido desde os primórdios da igreja como heresia. O universalismo não é de fato heresia, né? É uma discussão antiquíssima que está presente na história da igreja desde Orígenes, que é considerado o pai da exegese bíblica, foi o primeiro homem a colocar 6 traduções distintas das Sagradas Escrituras, a compor o chamado hexágono, né? Orígenes está lá nos pais da igreja, e ele defendia essa perspectiva de universalismo, né? O universalismo está mais ligado à soteriologia do que necessariamente à escatologia, porque fala que assim como eu não recebi o pecado por escolha, e, consequentemente, por causa de Adão, toda a humanidade está em pecado, assim toda a humanidade está salva, mesmo sem escolher ser salva, por causa de Jesus Cristo. Se Adão, na sua transgressão, contaminou toda a humanidade, Jesus, na sua bendição, salvou toda a humanidade. É assim que funciona a doutrina do universalismo, né? Nós estamos muito preocupados com a questão dessa soteriologia dentro do campo do calvinismo ou do arminianismo. Só que existe uma discussão ainda mais antiga, que é da época dos primórdios, né? Lá dos pais da igreja, presente dentro da perspectiva de Orígenes, né? Esse grande pai da igreja, grande estudioso da Sagrada Escritura, que ele vai defender o universalismo. Então, não é necessariamente heresia, não necessariamente. É uma hermenêutica soteriológica, não necessariamente é heresia, né? E há fundamentação bíblica para isso. Daqui a pouco alguém vai achar que eu sou universalista, e não exatamente. Eu sou um estudioso das coisas, né? Pós-tribulacionistas também não é heresia, porque também há fundamentação bíblica para isso, é apenas um ponto de vista hermenêutico. A palavra hermenêutica fala de interpretação. O pessoal presbiteriano, todos são pós-tribulacionistas. Eles acreditam que a igreja vai subir depois da grande tribulação. Então, não necessariamente a gente deve classificar a visão distinta da Assembleia de Deus como heresia, mas apenas pontos de vistas hermenêuticos distintos. A única coisa que no meu pensamento, que eu gosto de ter um pensamento mais holístico, mais abrangente, ouvindo as outras interfaces para compor, né? Aliás, a diversidade ela apenas contribui para a melhoria do diálogo. A única coisa que eu vejo aqui é o aniquilacionismo. Isso aí é heresia mesmo, foi rebatido desde os primórdios. Já as outras coisas não necessariamente. Mas enfim, aí cabe a você dizer ou não para o seu aluno
se o nosso autor, o irmão Reinaldo Odilo, ele está um pouco equivocado com relação a essas colocações. Mas não era para menos, né, gente? A gente está falando de escatologia, tem que ser um assunto, no mínimo, polêmico, porque a escritura ela parte do pressuposto de intensas simbologias, intensos subjetivismos, para falar de coisas que a gente, na verdade, não consegue interpretar ao pé da letra, porque há um distanciamento cultural, há um distanciamento temporal e fica bem complexo, né? Vamos para o terceiro ponto da nossa lição. Vivendo a esperança cristã. O retorno iminente do noivo. A perspectiva de casamento da igreja com Cristo não é a perspectiva de casamento brasileiro, viu? Onde o noivo vai lá e fica lá no altar esperando a noiva chegar com aquele vestido bonito, aquela coisa toda. Na verdade, no judaísmo é um pouco o contrário disso. É uma sociedade do varão que gira em torno do homem, da figura masculina. Então, ou seja, a noiva já tem que estar pronta para o noivo chegar. O aguardado para a festa é o noivo, enquanto aqui no Brasil o aguardado para a festa é a noiva, né? Então, toma bastante cuidado. É por isso que a igreja tem que estar preparada para a chegada do noivo. É ele que está sendo aguardado. A essência da doutrina cristã a respeito da escatologia está relacionada à expectativa do iminente retorno do Senhor Jesus para buscar a sua noiva, a igreja. Esta é a nossa bendita esperança. O nosso noivo garantiu que voltaria para nos buscar para estarmos com ele. João 14:3. Isto é o que enche da santa expectativa diariamente o coração de cada cristão genuíno. Paulo aconselhou os colossenses a pensarem nas coisas que são de cima. Na verdade, as coisas aqui que são de cima, ele está ligado às questões espirituais, né? Não necessariamente ao assunto só de escatologia, mas tudo que é espiritual. Ser igreja, pensar igreja, já é pensar as coisas de cima. Os crentes precisam e ainda precisavam e ainda precisam renunciar à impiedade e às concupiscências mundanas. Colossenses 3:1. Na carta de Tito, Paulo diz: aguardando a bem-aventurança, a esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Tito 2:13. O nosso encontro com o Senhor Jesus será maravilhoso. A nossa esperança é, um dia, vivermos para sempre com o nosso Salvador. Sim. 1 Tessalonicenses 4:13-16. Até agora, eu não vi a resposta da pergunta que é título desta matéria, né? A doutrina das últimas coisas. Eu vi muita introdução, né? Vamos ver se ele vai falar na lição aqui que vem. Algumas pessoas ficam chateadas, não, mas você questiona demais o autor. E os seus alunos não te questionam em sala de aula? Não é possível. Então você não está dando aula pós-modernidade, porque os alunos de hoje, meu filho, eles te colocam contra a parede. Ou você está preparado para responder as questões, ou você não está preparado. Não tem meio termo. A expectativa do arrebatamento. O cristão deve viver como se o arrebatamento da igreja fosse acontecer hoje, agora. Aqueles que vivem na expectativa desse encontro glorioso com o Senhor tornam-se mais fortes para enfrentar os embates da vida e procuram seguir uma disciplina espiritual, como, por exemplo, a oração, o jejum, a leitura da palavra de Deus, buscando sempre a santificação. Por outro lado, muitos crentes não levam a sério a sua vida espiritual e já não creem mais no arrebatamento. Irmãos, eu já vi pastores que não creem mais no arrebatamento. Eu já vi. Não, irmão Daniel, esse negócio de Jesus voltar, que Jesus vai voltar mais não, esse é um retorno pessoal, é nossa morte, Jesus vai voltar. Meu Deus do céu, gente, eu já vi isso, acredite. Mas nós somos igreja do Senhor e vamos continuar com a doutrina do jeito que é explicada na Sagrada Escritura. Jesus Cristo voltará. Ponto. A prioridade e o interesse de alguns se resumem em acumular bens materiais. Bom, e a pergunta, a doutrina das últimas coisas, o que é essa doutrina das últimas coisas? Como que a gente explica? Qual é o método? Como que funciona? As bem-aventuranças de Jesus Cristo no crente. Jesus em breve vem. Essa era a esperança dos crentes do primeiro século e precisa continuar sendo a esperança da igreja na atualidade. Eles declaravam Maranata, 1 Coríntios 16:22. Uma expressão aramaica que significa Nosso Senhor
vem. O rei vem. É claro que o Maranata, ela tem duas explicações, né? Maranata é o Senhor vem. Maranatá, logo vem o Senhor, ou vem o Senhor, do tipo é uma esperança, né? Uma é afirmativa e a outra é esperança. Porém, o apóstolo Pedro escreveu naquela época, alguns escarnecedores já criticavam a demora do retorno do Senhor, dizendo, abre aspas, onde está a promessa da sua vinda, e porque desde os pais dormiram todas as coisas, permanece como desde o princípio da criação, segundo Pedro 3:4. Mas, infelizmente, muitas em nosso meio fazem o mesmo tipo de questionamento. Também existe algumas pessoas que acreditam erroneamente que a volta de Jesus é algo tipo figurado, alegórico, não real. O Senhor pode vir a qualquer momento, está escrito, abre aspas, porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Hebreus capítulo 10, 37. Que sejamos preparados para encontrar com o nosso Senhor Jesus Cristo. A conclusão do autor, ele vai dizer que o estudo da escatologia bíblica não mostra apenas como será o fim das coisas, mas também a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Aguardemos a sua vinda, pois sabemos que estamos neste mundo de passagem. A cidade santa nos aguarda. Apocalipse 21, verso 2. Bom, o autor colocou para nós diversos apontamentos a respeito do que não é, dos crentes que não estão dentro do contexto escatológico da esperança do arrebatamento, mas ficou faltando muita coisa a respeito do que é esta doutrina. Eu imagino que, por ser a primeira lição, ele apenas está introduzindo a questão, que vai ser dito aí mais para frente de forma esmiuçada, como os títulos sugerem, né? A lição 2, os sinais da segunda vinda de Jesus Cristo, o arrebatamento da igreja. Então, eu acredito que o pensamento do nosso pastor, o Odilo, né, é justamente preocupado apenas com introduzir o trimestre, fazer uma abertura do trimestre e deixar a gente ainda mais curioso, né? Ele pegou esse assunto e destrinchou aqui para nós. Vamos aguardar as próximas lições e é por isso que eu já te convido para se inscrever no nosso canal, porque eu faço questão de fazer essas provocações, esses comentários em toda a lição. Se você tiver alguma informação, por favor, coloca aqui embaixo do vídeo para que os outros professores que assistem o vídeo também leiam essas informações e a gente vai comunicando. É uma delícia essas coisas, tá bom? Vamos fazer deste vídeo uma verdadeira sala de conversas e reflexões a respeito da doutrina das últimas coisas. Cabe ao Senhor, por sua infinita misericórdia, nos privilegiar com essa temática através do seu humilde servo, pastor Odilo, né? Reinaldo Odilo. Deus abençoe você e sua sala, Deus abençoe a sua vida ministerial. Muito obrigado.